meu Brasil, bombou na net. E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos aos vídeos de hoje. Justamente o STF tende a barrar eventuais mudanças que possam ser aprovadas no Congresso Nacional para flexibilizar, então, a lei da ficha limpa e, consequentemente, diminuir o prazo de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E assim ele poderia, se diminuir, ele poderia disputar a presidência já em 2026. Mas, segundo notícia, que é destaque no blog da analista Luísa Martins, já considerando certa judicialização das possíveis alterações na legislação, os ministros da corte, Luísa Martins apurou, veem com pouca chance de Bolsonaro reverter sua situação para disputar as eleições em 2026. Uma ala do tribunal entende que a medida seria inconstitucional por violar o chamado princípio da proibição de proteção deficiente. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com moralidade e integridade das eleições. Isso significa que o prazo de 8 anos de inelegibilidade para os fichas sujas, válido hoje, né, é o que assegura que as eleições respeitem a moralidade e a probidade. Um período menor poderia colocar essa garantia em risco. Então, o que significa, em outras palavras, meus caros? Se o Congresso Nacional aprovar uma mudança diminuindo a inelegibilidade de 8 para 2 anos, isso pode ser barrado no Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que essa mudança é inconstitucional. É para o Bolsonaro poder concorrer? Olha, o que acontece é que, para deixar bem claro, não tem nada a ver com lei de ficha limpa. Oi? Não. Isso foi criado na lei da inelegibilidade. Que falar em lei de ficha limpa, Dalmati, que quer mudar a lei, que quer beneficiar corruptos, e não é nada disso. O que nós queremos é que reduza. O prazo de 8 anos é muito. O prazo que tinha na lei original, 3 anos, saltou para 8. 8 anos não é punindo em deixar inelegível que vai ser a punição para o político corrupto, o ladrão. Não é ser inelegível que é a punição ideal. E a punição de 2 anos é suficiente para deixar o político fora da próxima eleição. Eu não entendi o que ele falou. Desculpa, deputado. Eu preciso fazer aqui, Kelly, desculpa, uma observação. Porque o senhor está dizendo, claro, que a aplicação ideal para um político corrupto ou que tenha cometido crime é ele para cadeia. Outro tipo de punição que não é inelegibilidade. Mas aí, enquanto isso, ele vai continuar se elegendo, porque 2 anos é muito pouquinho, né? 2 anos dá tempo dele participar da eleição seguinte, praticamente. Sim, mas aí, enquanto ele não é preso, ele vai continuar metendo a mão no dinheiro público, vai continuar roubando. O eleitor é que vai dizer se ele vai poder se eleger de novo ou não. Quem julga é o eleitor. Agora, porque essa de 8 anos está servindo num país onde nós temos uma política totalmente justicializada, para com que 8 anos tire do mercado, tire das eleições quem tem condições de vencer a eleição ali adiante. O caso de Bolsonaro, como foi perguntado, é justo deixar Bolsonaro 8 anos inelegível porque ele fez um pronunciamento a respeito da eleição para embaixadores que não votam no Brasil, não tem influência alguma? É claro, mas ele usa a TV... Cívico-militar, 8 anos inelegível? Isso é um absurdo. 8 anos é demais. A primeira coisa que eu queria só corrigir do que o senhor disse é que é uma mudança nas regras da lei da ficha limpa. Então a gente precisa deixar claro isso, mas a gente não pode mentir pro eleitor, né? Deputado, o senhor acabou de dizer, não tem nada a ver com a lei da ficha limpa, tem tudo a ver com a lei da... Deputado... Não, é que eu tô na lei da inelegibilidade. As regras são da lei da ficha limpa. Sim, mas a ficha limpa, ela modificou a lei da inelegibilidade. Sim, mas... Então, tudo começa em 1990. Mas ela justamente... 1990. Não, dizer que não tem nada a ver com a lei da ficha limpa, não, desculpa, é levar a pessoa... Na minha concepção, quando eu comecei, é pela lei da inelegibilidade. Porque a lei da ficha limpa foi uma emenda à lei da inelegibilidade. Exatamente, então, deputado. Lei. Exatamente, ela é justamente... Então, é isso que eu disse. O senhor achou que essa lei foi muito pesada com a ex-presidente Dilma Rousseff? Olha, não, tanto é que a Dilma foi candidata. A Dilma foi candidata. Ela foi caçada e foi candidata. Porque quem é punido nesse Brasil é só quem é de direita. Nos últimos 2 anos, só se pune político de direita. O presidente Lula foi preso.
Sim, mas Ele foi preso. Não dos últimos 2 anos pra cá. Não, mas ele Tô ficou falando dos preso. O últimos senhor está anos. dizendo que ele não foi, que só 2 pune... anos pra cá, o Lula não estava preso. Não, Ele desculpa, não tava preso. deputado. 2 anos pra cá. Eu tenho 2 muito anos pra respeito cá. pelo senhor, mas a gente precisa deixar as coisas claras. Até a pergunta do Sim. Potter sobre a Dilma, e isso aí cabe uma avaliação nossa, porque se aliviou pra Dilma na questão da elegibilidade. No acordo com Renan Calheiros, eu lembro, eu estava lá. Então teve isso aí a gente pode olhar com toda razão. Foi um acordo feito, mas dizer que político de esquerda não é condenado. O Lula ficou preso. Dos últimos 2 anos pra cá, é só a direita que é condenada. É só a direita que sofre. Quem de esquerda? O Janones, por exemplo. Mas eu queria voltar na Dilma, então, que o Potter fez a pergunta. Eu acho que faz todo sentido, Potter, tu ter lembrado disso, porque na época ela sofre o impeachment, né? Que ali ocorre um acordo e que ela não se torna inelegível. A direita, o campo político do senhor, foi completamente contra, entendeu? Que ela tinha que ficar inelegível pelo tempo que a lei estabelecia. Agora o senhor acha que não pode ficar tanto tempo inelegível. Não é uma contradição? É outro caso. Eu acho que ela deveria ficar inelegível por 2 anos. Esse acordo, eu sou contra. Se outros pensam de um jeito, eu penso do meu jeito. Entendeu? No meu modo de pensar, ela deveria ficar 2 anos. Na próxima eleição, ela não poderia. Seria a punição suficiente 2 anos para Dilma. 2 anos para Dilma, para o Lula, para qualquer de esquerda que fosse condenado. Qualquer um. Depois de 2 anos, o eleitor que julgue. Se o eleitor concordar com um corrupto desse ser o seu governador de estado, cada... O senhor acha que tudo bem? Que merece. Tá bom. Deputado, a primeira pergunta foi da Kelly, se era uma lei para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O senhor tergiversou, assim. Mas nas outras respostas ficou bem claro, assim, a lei é para tentar deixar o ex-presidente Bolsonaro como candidato na próxima eleição, né? Olha, e outros políticos também. O Bolsonaro, no caso, foi um grande injustiçado. Assim como a Dilma foi caçada e pôde ser candidata, o Lula, condenado, saiu da prisão, não foi absolvido de nenhum crime e foi candidato, agora vai impedir outros? Eu quero 2 anos, que é o tempo suficiente para ficar E por que inelegível. só agora que o senhor apresentou essa proposta? A população. E não quando o Lula estava inelegível? Só agora eu apresentei? Só agora? Não, está enganada, Kelly. Eu apresentei isso em 2023. Porra! Tudo isso? Não foi agora, Isso, então por que 2023, quando o Lula não podia foi concorrer? agora. Então vamos fazer melhor essa pergunta. Por que quando o Lula estava inelegível o senhor não apresentou essa proposta? Olha, aí, no caso, sei lá, não era o que estava em pauta e naquele momento, sei lá, entendeu? Sei lá, não tinha tanta judicialização, porque hoje a justiça está influenciando demais na política. E eu digo o seguinte, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. O senhor lembra que o juiz era o Sérgio Moro, né? O senhor lembra quantos políticos estavam presos por causa da Lava Jato? E tem preso. Só falta daqui a pouco mandar devolver o dinheiro. Não, mas é que o senhor está dizendo que não se misturava justiça com política. Depois ele foi candidato, foi ministro do governo Bolsonaro. Não, se mistura como nunca nos últimos 2 anos. E antes, não, deputado, o senhor entendeu? Eu acho que eu não fui claro e eu peço desculpas. Deixa eu ser bem claro. Antes não era tanto na Lava Jato, não era? Não, o STF. Nunca o STF se intrometeu tanto na política brasileira. Nunca. Eu quero lhe perguntar por que o caminho precisa ser enfraquecer as leis e não lutar para que o judiciário seja ativo. Eu não entendi, deputado. Desculpa, o senhor está falando por cima de mim, eu não consigo perguntar e o senhor não consegue responder. Diga o que o senhor estava dizendo, por favor. Quem faz lei é o legislativo, não é o judiciário. Não me diga. Eu sei. Claro, porque hoje você está pensando que o judiciário faz lei. Por isso que eu digo, está muito judicializada a política hoje no Brasil. Sim, a minha pergunta é, por que não debater justamente a maneira como o judiciário atua, né? Ter um debate sobre reforma no poder judiciário, em vez de enfraquecer as leis, em vez de utilizar o legislativo para reverter punições, para reabilitar candidatos, que inclusive agora podem ser do grupo do senhor, mas amanhã pode ser de outro grupo. Sim, a lei é para todos, é igual para todos. Hoje é para um, amanhã é para outro. Deputado, eu vou fazer uma pergunta bem honesta, que é o seguinte, eu tenho muita dificuldade de compreender. Eu bem honesto. Tá, não, uma avaliação minha aqui, eu quero que o senhor me responda, o senhor está sendo honesto, não tenho dúvida. Mas é que eu tenho muita dificuldade de compreender o que me parece ser uma contradição. Ou o senhor é contra a corrupção, ou o senhor não é, né? Então tem que ir pra cadeia, tem que não sei o quê. Aí o senhor, deixa eu concluir, deputado, por favor, deputado, deixa eu só concluir. Porque o discurso é, tem que ir pra cadeia, tem que responder, quer dizer, um discurso super punitivista, mas daí pra eleição é permissivo. Não, mas pode participar de eleição depois de 2 anos, se não for preso, vai 2 aninhos lá, o corrupto continua roubando da gente, não tem problema. Então, ou é contra a corrupção ou é a favor. Isso é que eu não tô entendendo, me parece algo meio maluco isso, assim, bom, vamos mandar pra cadeia, mas pode concorrer na próxima eleição. Como assim? Maluco, então. Tá, vamos ver se é maluco, para entender. Para entender se é maluco. Olha só, Bolsonaro, porque falou para embaixadores a sua opinião sobre eleição. Embaixador que não vota no Brasil, não influencia no Brasil. Ou porque participou de um desfile cívico-militar, pelo que se beneficiou politicamente. Isto é corrupção? Isso é motivo para botar alguém 8 anos inelegível? É motivo para isso? Essa é a minha lógica ou a sua lógica de corrupção? Olha, abuso de poder econômico, abuso de poder político, né? O uso indevido dos meios de comunicação. Porque não é pela reunião, deputado, é porque ele usa a TV pública pra expor a reunião. Então a TV pública paga com o seu dinheiro, não sou eu que tenho que responder se isso é crime ou não, é o poder judiciário. Corte rápido, faca,
Tramontina. Se eu desacreditar completamente do poder judiciário do país, sobre a capacidade deles de dizerem se isso é um crime ou não, uso de poder político e econômico de maneira indevida, quer dizer, eu tô ferrado, deputado, porque eu não acredito em nada, não acredito no legislativo, que agora quer reduzir a possibilidade de punição dos corruptos, não acredito no judiciário, o que sobra pra mim? Eu concordo, um STF onde um ministro, ele é vítima, ele fiscaliza, ele julga, ele faz inquérito, totalmente errado. Um STF tá indo totalmente contra os princípios da Constituição, eu não acredito nisso, sou contra isso. Eu quero justiça correta e não exageros como esse. Aquela reunião foi transmitida pela TV Brasil, que eu repito, é paga com o meu dinheiro, com o dinheiro do deputado Bibo. E essa é a questão. Se o Lula usa a TV Brasil, a gente fala até sobre isso, né, deputado? Já falamos algumas vezes, porque o senhor é apresentador, enfim. Essa é uma TV pública, não é? A reunião com os embaixadores, a gente podia questionar, só para explicar para os ouvintes, mas ele usou canais e aí o ataque é visto como usar a estrutura de poder. Mas só para dizer isso. E a estrutura do Palácio da Alvorada também, né? Que é uma estrutura pública, né? Mas só para explicar o que foi a condenação. Claro, totalmente. Então é o seguinte, usou a TV pública com embaixadores de outros países, claro que é de outro país. Eu quero saber, qual é a influência política que tem um embaixador de outro país aqui no Brasil? Não votam aqui, qual é a influência que eles têm? Mas a TV pública é vista por todo mundo. Nenhuma influência. Nenhuma influência aqui. Mas a TV espalha, né? Para pessoas que não são de... Sim, mas ele tá falando com embaixadores. Não, deputado, eu acho que ficou claro. Foi um assunto, inclusive, eleitoral, né? Num assunto de governo. Foi utilizado a estrutura do Palácio da Alvorada para um assunto eleitoral interno brasileiro. Assunto eleitoral? Segundo o judiciário, para espalhar desinformações sobre o sistema eleitoral brasileiro, né? Não, era a opinião dele. Pula ele. Dê 2 anos de inelegibilidade, então. 2 anos inelegível. Sou a favor. A maioria das pautas são para novas demandas. Por que essa se aplicaria de forma retroativa nas condenações? Respondo. Fácil. Então, essa pergunta se aplique na lei da ficha limpa, que também retroagiu a de 1990. A lei de 90, 3 anos de punição. Por que ele quis mudar, então, o que tinha em 1990? Me responda agora. Na verdade, a pergunta é para o senhor, né? Corte rápido. Faca. Tramontina. Pois é, mas então ele que me responda, porque eu já... Se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, por quê? Se inscreva no nosso canal e vamos fazer parte da galera que combate o bolsonarismo todo santo dia. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e vamos para mais vídeos.